Então, galera, agora, como vocês estão vendo o curso inteiro indo pela Della Riva, né? Eu vou colocar mais um módulo aí de como eu subir da Della Riva para o single leg. E dali a gente vai finalizar de várias posições. Mas a gente vai subir sempre do mesmo conceito para a gente poder criar espaço. Que o mais interessante da situação é como você vai conseguir fazer essa transição de sair de baixo para poder levantar com a perna do oponente ali. Então tem muitos detalhes que fazem totalmente a diferença ali, né, durante a luta. Já consegui também utilizar essa subida, né, que é o mais importante, com vários atletas de alto nível, que é no balanço ali que a gente cria um espaço, né? No jiu-jitsu não adianta a gente fazer uma coisa reta, tipo dar o tiro certo ali na mesma... Então a gente vai ter que criar espaço durante a posição, que vai ser o detalhe para a gente poder subir e concluir as raspagens, beleza? Então vamos lá para a guarda Della Riva, mais uma vez. E o que acontece agora? Eu mostrei o primeiro módulo com o meu pé no joelho aqui, né, na coxa, afastando. Depois eu mostrei ele por dentro e agora eu vou mostrar ele para o lado de lá, para eu poder criar esse espaço. Então eu estou com o meu adversário aqui e aí eu vou criar esse ganchinho aqui, ó, embaixo da perna dele, para eu poder criar um espaço, beleza? Então eu vou segurar aqui a gola dele do mesmo lado para poder desequilibrar ele aqui, puxando ele para cima. Volto lá. Então eu vou querer fazer esse mecanismo. Eu vou puxar ele um pouco para o lado e não adianta eu puxar ele para cima. Se eu puxar ele totalmente para cima de mim, eu não vou conseguir sair de baixo, porque ele vai estar em cima, então acaba me sufocando. Então sempre tenho que puxar ele para diagonal. Então eu vou puxar ele para lateral, ó, e agora eu vou criar esse espaço aqui, ó, de eu recolher essa minha perna e poder subir nessa perna dele aqui de single leg. Voltou lá, eu vou estar lá com o meu adversário aqui, segurei a gola, eu puxei ele e agora, ó, eu consigo fazer a troca para subir aqui na perna, beleza? Vamos virar aqui de frente para vocês. Quando eu chegar aqui no single leg, a primeira coisa que eu devo fazer é fechar a minha perna com a minha perna, para ele não poder mexer e nem tirar. Se minha perna estiver aberta, ele pode conseguir jogar o pé para fora ou para o outro lado lá também, para dentro, segurando meu braço aqui, e eu pode acabar me derrubando numa queda de quadril. Então, para eu criar segurança, eu fecho minha perna coxa com coxa aqui. Beleza? Agora que eu já senti segurança, eu vou ganhar aqui, ó, mão com mão, e esse meu ombro aqui, eu vou jogar em cima da coxa dele, fazendo esse balanço aqui, ó. Beleza? E agora dá muita pressão aqui em cima do joelho dele. E vou girar o meu corpo para cá e ele vai cair para o outro lado. Eu vou dar um passo com o meu pé direito para cá e vou descer o meu ombro no joelho dele aqui, ó. Concluindo a raspagem aqui, os dois pontos. Então, pode ficar em pé aqui? Pode. O detalhe dessa situação é esse meu ombro ganhar aqui na altura do joelho dele. Pode até soltar essa pegada aqui para verem melhor. Esse meu ombro eu vou ganhar na altura do joelho dele aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Isso aqui, ó, tem que estar solto. Não adianta eu ficar apertado aqui com ele, abraçar tudo, que eu fico desequilibrado. Então eu dei esse ângulo para o meu ombro passar, ó, por cima do joelho. E agora eu dou um passo, ó, e volto. Concluindo a raspagem. Então, a gente tem que entender ali, primeiro, como a gente consegue criar esse espaço para poder subir e depois esse segundo detalhe de como a gente conseguir finalizar a queda limpa sem ter briga nenhuma ali de defesa. Porque fica muita pressão no joelho do adversário. Então vamos fazer para o outro lado. Agora vou mostrar de novo os conceitos de como a gente vai subir dali do detalhe e vamos finalizar nesse single leg, beleza? Novamente, eu estou aqui com o meu adversário, ganhei aqui, como eu mostrei primeiro, um pé por dentro lá, um pé chutando a coxa, o joelho,
E agora, esse meu pé vai ficar desse lado aqui, para eu poder criar esse espaço. A mão sempre na gola lá, e agora eu vou desequilibrar o meu oponente, puxando ele para o lado. Ó. Quando eu criei esse ângulo aqui, ó, que vai ser a hora que eu vou subir, porque deu essa brecha toda. Beleza? Então vamos voltar lá. Então tem que subir no tempo. Eu não posso esperar ele firmar o pé para depois eu subir, senão eu não vou conseguir. Então eu tenho que criar esse balanço quando ele estiver indo apoiar o pé, de eu subir com esse movimento de explosão. Então eu estou lá com ele, quando eu puxei ele criou esse espaço, eu subi. E vai acontecer isso, a pessoa acaba de se desequilibrando ali, quando eu sobe com muita pressão. Fecho minha mão com mão aqui. Ah, o detalhe, da minha perna fechada primeiro, para ele não poder tirar ela, e ganho mão com mão. Não preciso ficar apertado, eu tenho que ter esse espaço aqui, ó, para o meu ombro poder entrar, ó, por cima do joelho, ó. Entrei, dei o passo, concluí lá a raspagem. A queda, né? Então, esses são os conceitos. Primeiro, a gente vai subir. Quando a gente puxar e ter esse espaço de lateralidade, vai ser a hora que a gente vai subir. Concluindo no single leg, a gente completa a situação aí da posição. Uma queda limpa, sobe numa boa e derruba numa boa, sem ter briga nenhuma com o oponente. Agora a gente vai permanecer na mesma subida ali pro single leg, partindo da guarda della riva. E como a gente conseguiu chegar ali no single leg bem, a gente conseguiu primeiro dar pressão lá no ombro e derrubar. Agora eu vou mostrar mais uma variação aí do single leg, que também eu acho que uma das posições mais fortes, né, para quem assiste bastante aí minhas lutas, quando eu chego ali no single leg é bem difícil de eu perder essa posição, eu consigo concluir. Então agora eu vou mostrar para vocês o maior número de detalhes possíveis aí da minha subida da della riva, completando no single leg as minhas posições mais fortes aí para poder finalizar o oponente. Beleza? Então, vamos partir o mesmo conceito. Eu estou lá na della riva, o meu pé já vou deixar ele aqui para dentro, como vocês já sabem, né? Então, como eu fiz uma no joelho, fiz uma na coxa, agora eu vou fazer a parte de dentro. Eu vou segurar a gola do meu oponente lá também e vou trabalhar a puxada. Essa puxada, galera, vamos ficar bem atento, eu vou estar sempre repetindo, sempre falando. Quando eu puxar, eu não puxo ele para cima de mim. Eu vou sempre puxar ele em direção diagonal, para até criar um espaço para poder subir. Se eu puxar ele direto para mim aqui, vai ficar difícil, vai pesar. Se eu puxar ele para o lado de cá, ele vai vir me amassando também. Então vai ficar ruim. Então eu tenho que sempre tirar ele do meu raio de ação, que ele está na minha frente. Eu preciso ter um espaço. E o espaço que eu vou ter vai ser totalmente para o lado esquerdo. Então quanto maior a pujança que eu tiver que conseguir puxar ele para a lateral, vai ser mais fácil de eu subir. Então eu estou lá com o meu oponente, eu puxei e joguei lá pro lado, ó. Eu uso essa minha perna aqui junto. Para agora, quando eu descer, ó, eu já consegui subir bem na perna dele aqui. Beleza? Agora vamos vir um pouquinho mais pro meio aqui, ó. Eu vou estar segurando aqui a perna dele, lembrando, primeiro detalhe, eu tenho que sempre estar fechando a perna dele. Eu tenho que estar sempre deixando ela presa aqui no meio das minhas pernas, para ele não poder fazer nenhum tipo de defesa, jogar o pé para dentro ou jogar o pé para fora. O mesmo detalhe, o meu braço, eu não colo. Se eu ficar colado muito nele, se ele segurar minha faixa com a mão direita lá, ó, ele pode virar um ultimato ou me jogar uma queda de sacrifício, me jogando de sumigaeste para trás, eu acabo perdendo. Então eu tenho que estar confortável aqui. Ele tem que estar desconfortável. Se eu ficar muito abraçado, eu não vou me sentir muito bem aqui, porque pode ter alguns contragolpes. Aqui, comigo mais solto, já fica difícil, porque eu já levanto a perna dele, já estou alto com ele, já estou no balanço, já faço ele andar para um lado e para o outro. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar essa minha mão por dentro da coxa dele e vou espalmar a minha mão para fora, fazendo esse movimento. Então eu vou puxar ele para mim e vou entrar com essa minha mão por dentro da coxa dele. Voltando lá no single leg, a minha cabeça eu vou ficar aqui, ó, sempre de frente com ele, eu não boto minha cabeça para cá e nem muito para cá. Então eu fico sempre de frente com ele aqui, ó. Então agora eu vou abrir a minha perna de trás aqui, a esquerda, para fora, e essa minha mão, a direita no caso, vai vir por trás da coxa dele. Vou fazer esse movimento, ó.
e derrubo ele lá. Beleza? Então, a gente tem que ficar bem atento nesse detalhe do single leg. Não adianta eu ficar com a cabeça muito baixa. Se eu ficar com a cabeça muito baixa, ele pode entrar os ataques de quadril. Se eu botar a cabeça para fora, eu posso tomar algum ataque de guilhotina também. Então, minha cabeça eu tenho que estar sempre na direção do ombro dele e na frente dele, beleza? Então vamos fazer mais uma vez a subida aqui, para o outro lado agora, para vocês verem, e concluindo aí a posição. Vou estar lá na della riva, já vou começar aqui, como vocês sabem, o pé para dentro, na gola também, direcionando, eu vou puxar ele, jogando ele para lateral, ó. Esse meu pé esquerdo, ele me ajuda, volta lá um pouco, esse meu pé esquerdo, ele vai me ajudar com gancho para direcionar ele para onde eu quero. Não adianta eu só puxar, essa minha outra perna aqui que está aqui atrás, ela vai trabalhar a della riva também, jogando ele para o lado, então tem que ter esse movimento de embalo, ó. Puxei, ó, joguei para lá, ó. Tá vendo quando ela me desloca aqui, me dá esse espaço, ó? Que vai ser a hora que eu vou tirar ela, ó. E vou subir lá no single leg. Subir no single leg. Tô de frente aqui com vocês. Não abaixo todo. Então, vou estar aqui. Vai ser uma troca rápida. A minha perna esquerda, eu vou abrir ela para fora e a minha mão direita vai vir por trás da coxa dele, ó. Concluir a raspagem. Vamos continuar nesse mesmo conceito, nessa mesma subida, só que agora a gente vai concluir com um single leg batendo com a mão na cintura. É mais um tipo de variação para você poder encaixar no seu jogo. Já mostrei com o ombro para dentro, com o braço ali, agora batendo na altura da cintura ali. E é sempre bom vocês revisando todos os detalhes, eu vou partir desde o início, subindo ali, como fazer a subida para ficar bem na memória de vocês, para vocês aprenderem ali a como subir, como suportar ali o processo de equilíbrio e de finalização da situação da posição. Beleza? Então vamos voltar lá para guarda della riva. O meu pé já vai estar lá dentro. Na mesma direção aqui, ó, eu vou estar segurando a gola do meu oponente e vou fazer esse balanço. Mais uma vez, eu vou repetir para vocês, esse balanço eu tenho que puxar ele o máximo para o lado possível, para eu poder criar espaço, de eu poder subir na perna. Então estou lá com o meu oponente, eu puxei, joguei ele lá para o lado. Ó. A della riva me ajudou, eu soltei e subi lá no single leg. Agora, essa situação tem que ser mais rápida. Quando eu segurar a perna dele, para não perder muito tempo, eu já viro com tudo. Essa minha mão aqui eu vou abrir e vou bater lá na cintura, olhando para o outro lado. Ó. Já ganho os 2 pontos. Essa situação, ela acaba sendo um pouco mais rápida do que as outras. Porque as outras eu tenho um movimento de segurança, de jogar o ombro, a outra eu posso transitar. Essa tem que ser no ponto assim que o cara faz a postura, para ele ser surpreendido. Que eu volto a repetir para vocês, a gente precisa sempre estar surpreendendo o nosso adversário. Então, quando eu subir com a perna e o cara estiver posturando, eu já bato forte ali para desequilibrar ele. Se eu deixar o meu oponente ele ficar confortável com a perna quicando por muito tempo, ele vai pegando confiança ali e acaba ficando mais difícil de eu poder concluir a posição. Eu vou acabar até cansando por muito tempo segurando a perna dele. Beleza? Vamos fazer de um outro ângulo agora. Acho que é para cá. Para esse lado aqui agora, para a gente poder concluir. Então, essa finalização do single leg, ela tem que ser mais rápida do que as outras, porque essa é uma posição de tempo e de velocidade o mais rápido possível. Beleza? Quando eu poder subir. Então, os detalhes eu vou fazer devagar, de novo, a subida, para ficar bem na mente de vocês aí, para a gente poder trabalhar esse espaço. E lembrando, o ganchinho da della riva esquerda, ele é o mais importante aqui para eu criar o espaço. Então, estou lá, eu vou puxar ele para cima de mim e joguei ele lá para o lado. Ó. Olha a della riva como ela me joga para lá. Ó. Olha o espaço que eu crio aqui. Ó. O pé dele sai até do chão. Vai ser a hora que eu vou tirar agora, ó, sair meu quadril e subir. Quando subir, eu já viro de frente
ao mesmo tempo que eu virar, eu já bato na cintura dele. E já ganho e garanto os meus 2 pontos. Então essa posição, ela acaba se tornando uma raspagem ali do single leg mais rápida. Se eu deixar ele firmar a base, vai ficar ruim de eu bater na cintura dele. Então quando eu subir, eu já bato ali para derrubar imediatamente. E aí a gente conclui a posição aí com 100% de êxito.